tutela jurídica dos direitos do trabalhador imigrante em condições análogas à de escravo no ordenamento jurídico brasileiro. Carlos Henrique Bezerra Leite. 1. Introdução. Estamos em pleno século XXI, mas, infelizmente, ainda estamos bem distantes da efetivação dos direitos humanos, mormente dos direitos humanos sociais dos trabalhadores imigrantes, muitos dos quais fogem dos seus países de origem por problemas políticos, sociais e econômicos e vêm para o Brasil em busca de trabalho para a sobrevivência própria e dos seus familiares. Frequentemente, os meios de comunicação noticiam que esses trabalhadores imigrantes, em regra em situação não reconhecida pelo Estatuto do Estrangeiro, são encontrados em condições análogas à de escravos, seja por situações sub-humanas de saúde, higiene e segurança, seja por violação de seus direitos civis, sociais, culturais e políticos. O presente artigo, portanto, tem por objetivo analisar o trabalho em condições de escravidão prestado por trabalhadores estrangeiros no Brasil e os instrumentos normativos que podem e devem atuar para efetivar a tutela jurídica dos direitos desses trabalhadores, com destaque para a atuação do Ministério Público do Trabalho. 2. Trabalho análogo ao de escravo. Não há uniformidade entre os estados a respeito da definição de trabalho em condições análogas à de escravo. É possível identificar, no entanto, um conceito tradicional e um conceito contemporâneo. 2.1 Conceito tradicional. O Brasil, como é sabido, foi um dos últimos países a abolir dogmaticamente a escravidão por meio da chamada Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. Essa lei marcou a extinção da escravidão no Brasil, sendo libertados mais de 750 mil escravos, a maioria deles trazidos da África pelos portugueses. O repúdio à escravatura foi universalmente adotado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que, em seu artigo 4º, proclama solenemente: ninguém será mantido em escravatura ou em servidão, a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. No mesmo sentido é a Declaração Americana dos Direitos Humanos, cujo art. 6º, N. graus S1 e 2, prescreve. 1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas. 2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Mas, o que é trabalho escravo? Tradicionalmente, o fator determinante para caracterizar trabalho análogo ao de escravo era o cerceamento da liberdade de locomoção do trabalhador. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) utilizou-se da expressão trabalho forçado ou obrigatório na Convenção OIT N. graus 29, ratificada pelo Brasil em 1957, cujo art. 2º, N1, dispõe, in verbis. Para fins desta convenção, a expressão trabalho forçado ou obrigatório compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente. No ordenamento jurídico brasileiro, porém, o art. 149 do Código Penal, em sua redação original dada pelo Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, dispunha, art. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, pena, reclusão, de 2 a 8 anos.
Vale dizer, o trabalho em condição de escravidão no Brasil integrava o capítulo do Código Penal referente aos crimes contra a liberdade individual e sob a perspectiva somente de violação ao direito individual de locomoção, sendo 3 as coações para cercear tal liberdade. A coação econômica, dívida contraída pelo trabalhador com o transporte fornecido pelo empregador. O empregado tenta saldar a dívida, mas não consegue devido aos elevados valores cobrados e, por isso, não consegue livremente sair ou se desligar da empresa. B. Coação moral/psicológica, ameaças físicas, e até de morte, por parte do responsável pela empresa e constante presença de capataz, armado, em meio aos trabalhadores. C. Coação física, agressão aos trabalhadores como forma de intimidação para não abandonarem o trabalho. Essas coações ocorriam geralmente em propriedades rurais, com raras fiscalizações dos órgãos estatais. O trabalho escravo no meio urbano do brasileiro sequer era cogitado, sendo certo, ainda, que inexistia qualquer preocupação do Estado com a tutela jurídica do trabalhador estrangeiro em condições de escravidão. 2.2 Conceito contemporâneo. Atualmente, o chamado trabalho escravo não tem as mesmas características do regime de escravidão de outrora. A escravidão dos tempos modernos apresenta-se de forma sofisticada, substituiu a prisão das correntes pela ausência de liberdade e igualdade para se alcançar uma vida digna de ser vivida. Assim, a exclusão social do trabalhador proporcionada pela inacessibilidade ao emprego significa a privação de sua dignidade e a perda da sua cidadania, porquanto sem o seu trabalho, digno ou decente, o homem moderno fica excluído do acesso aos demais direitos na sociedade de consumo. Vale dizer, o trabalho em condições análogas à de escravo é também responsável pela perpetuação de um círculo vicioso. Os excluídos do trabalho acabam sendo excluídos dos demais direitos sociais, como a educação, a cultura, o lazer, a saúde, a assistência, tornando-se, de tal modo, verdadeiros indigentes sociais. Somente o trabalho em condições decentes pode proporcionar a dignidade do cidadão trabalhador. Daí a incensurável posição da OIT, o controle abusivo de um ser humano sobre outro é a antítese do trabalho decente. É importante sublinhar que, no Brasil, a Lei N. Graus 1083020003 alterou o art. 149 do Código Penal brasileiro, que passou a vigorar com a seguinte redação. Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Primeiro nas mesmas penas incorre que e cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Segunda, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Segundo, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido e contra criança ou adolescente. Segunda, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
A leitura atenta do preceptivo em causa está a revelar que a legislação pátria é mais abrangente do que a prevista na Convenção 29 da OIT, na medida em que amplia o conceito de trabalho em condições de escravidão, não se limitando a considerá-lo apenas sob o enfoque do cerceio da liberdade do trabalhador. Dito de outro modo, o art. 149 do Código Penal brasileiro considera trabalho em condições análogas à de escravo não apenas quando há cerceio da liberdade de trabalhar, mas também quando existirem condições de trabalho degradantes ou jornada exaustiva. Torna-se factível afirmar, portanto, que em nosso ordenamento jurídico o trabalho em condições análogas à de escravo constitui gênero que tem como espécies o trabalho a, forçado, b, em condições degradantes, ou c, realizado em jornada exaustiva. O trabalho realizado em condições análogas à de escravo revela, por si só, que estamos diante de uma das piores formas de desrespeito aos princípios que fundamentam o Estado democrático de direito e a teoria dos direitos humanos, quais sejam, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. 3. A situação jurídica do trabalhador imigrante, do Estatuto do Estrangeiro à Constituição de 1988. Do ponto de vista histórico e jurídico, o Brasil está longe da imagem mediaticamente propagada de ser um país hospitaleiro e acolhedor. Na verdade, a nossa história foi marcada por políticas governamentais que privilegiavam imigrantes europeus brancos e criminalizavam o acesso de grupos sociais oriundos de outros continentes, especialmente os africanos. Além disso, foi editada, durante a ditadura militar, a Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, que criou o Estatuto do Estrangeiro, tendo por princípios fundamentais a segurança nacional em detrimento dos direitos humanos. Com efeito, dispõe os arts. 2º e 3º do Estatuto do Estrangeiro. Art. 2º. Na aplicação desta lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. Art. 3º. A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão sempre condicionadas aos interesses nacionais. Nesse contexto, o estrangeiro é visto como uma ameaça em potencial, sendo negados seus direitos de organização e representação. Sprandel, 2015, p. 41. Além disso, no que concerne ao trabalhador estrangeiro, a nítida supremacia da tutela jurídica do trabalhador nacional em detrimento do trabalhador estrangeiro. Vale dizer, o trabalhador estrangeiro, em especial aquele que se encontra em situação irregular ou de clandestinidade, acaba sendo vítima de discriminação e preconceito não só pelo Estado como também pela sociedade, sendo, portanto, altamente vulnerável para ser explorado em condições análogas à de escravo. Ocorre que a Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Democrático de Direito brasileiro, tendo por princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo e a cidadania, cf. art. 1º, e como objetivos fundamentais, dentre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, cf. art. 3º.
No que concerne às suas relações internacionais, o Brasil observará, dentre outros, os princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, cf. art. 4. Com relação aos direitos fundamentais, o art. 5 da CF dispõe solenemente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, grifos nossos. Na condição de trabalhadores que os imigrantes encontram sérios obstáculos e discriminações, pois é na situação de trabalho que a vida dos imigrantes se complica, a começar pela burocracia com a obtenção dos documentos de permanência que, apesar do discurso do então presidente Lula, não resolveu suas carências, suas necessidades, nem mesmo os problemas da discriminação, exploração e ausência de direitos que permaneceram intocados na legislação atual. Esta situação vem gerando mobilizações de vários setores da sociedade como as instituições assistenciais, em sua maioria associadas a ordens religiosas, que foram fundamentais no acolhimento e encaminhamento dos imigrantes haitianos, que chegaram ao Brasil a partir de 2011. Tais instituições cobram do poder público uma ação mais contundente na governança deste fluxo migratório. Fernandes, 2015, p. 35. A realidade está a demonstrar que os trabalhadores estrangeiros, especialmente os que não obtêm os documentos de permanência, são facilmente submetidos ao trabalho em condições de escravidão, o que se agrava em momentos de crise econômica. 4 Deveres do Estado e da sociedade para a erradicação do trabalho do estrangeiro em condições de escravidão. O combate a todas as formas de trabalho em condições de escravidão constitui dever do Estado e de toda a sociedade, uma vez que o Estado Democrático de Direito Brasileiro, cf. arts. 1º e 3º, tem por princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e a cidadania, sendo que seus objetivos fundamentais repousam, dentre outros, na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, na erradicação da pobreza e da marginalização, bem como da correção das desigualdades sociais e regionais. Do Ministério Público e da Magistratura, como instituições estatais, esperam-se providências enérgicas que possibilitem o amplo acesso à justiça de todos os trabalhadores brasileiros ou estrangeiros em condições de escravidão, uma vez que a situação de indigência social desses trabalhadores, ocasionada pela fadiga física e psíquica, pelo fundado temor em virtude da coação que recebem, pela situação de extrema vulnerabilidade a que se sujeitam na luta pela sobrevivência, revela que eles não têm condições materiais ou morais de demandarem individualmente em face do empregador ou do tomador de seus serviços. A ação civil pública em defesa dos individuais homogêneos dos trabalhadores imigrantes em condição de escravidão é o principal instrumento judicial para reverter essa chaga social, na medida em que a permite a aglutinação de diversos litígios numa única demanda, prestigiando a igualdade jurídica entre trabalhadores brasileiros e estrangeiros, bem como a economia e celeridade processuais, evitando-se decisões conflitantes tão caras ao judiciário e à sociedade. b. Amenizar algumas barreiras psicológicas e técnicas que impedem ou dificultam o acesso desses trabalhadores à justiça do trabalho.
c. Desestimula condutas sociais indesejáveis dos exploradores de trabalho escravo, mediante a aplicação de multas elevada, o que acaba prevenindo a repetição de futuras lesões aos direitos fundamentais sociais desses trabalhadores. D. Estimula a criação de uma nova mentalidade que prestigia a solidariedade e o acesso universal a uma ordem justa, cumprindo os objetivos fundamentais da República no tocante à promoção do bem comum e à correção das desigualdades sociais. Nesse contexto, lembra Cristina Marias Balqueiro Lopes que a entrada de imigrantes poderia ser vista como um fato que venha a desestabilizar o mercado de trabalho e o precário equilíbrio do Estado social e, por isso, até mesmo sem pretender adotar uma perspectiva a priori excludente, pode novamente a atuação dos bem-intencionados voltar-se contra a imigração. Lopes, 2015, p. 224. Ocorre que o Ministério Público do Trabalho, MPT, é uma instituição pública essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, cf. art. 127, que deve atuar em defesa dos direitos humanos fundamentais difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis de todos os trabalhadores, tanto no plano extrajudicial, promovendo, por exemplo, inquéritos civis, quanto judicial. Promovendo, por exemplo, ação civil pública perante a Justiça do Trabalho. Logo, o MPT estaria se desviando de sua função constitucional se atuasse em favor da discriminação e do preconceito contra os trabalhadores imigrantes, privando-os dos direitos humanos fundamentais em igualdade aos demais trabalhadores brasileiros. Daí a importância de o MPT atuar em defesa da interpretação conforme a Constituição das disposições do Estatuto do Estrangeiro, de modo a promover o equilíbrio entre o interesse público primário, que nem sempre coincide com o interesse nacional, e o interesse social, que deve ser pautado na defesa e proteção dos direitos fundamentais sociais de todos os trabalhadores, sem distinção de origem, raça, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação contra o trabalhador imigrante. 5. Conclusão. Além das considerações já expendidas nos tópicos anteriores, podemos concluir no sentido de que as questões atinentes à defesa dos direitos humanos fundamentais dos trabalhadores estrangeiros em condições de escravidão encontram-se indissoluvelmente ligadas aos princípios da liberdade, da igualdade, da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. No outro falar, estamos diante de temas que decorrem da aplicação dos princípios que fundamentam o próprio Estado democrático de direito brasileiro, cuja guarda foi confiada ao Estado e à sociedade, sobressaindo-se o papel do Ministério Público do Trabalho, em particular, pois este, no exercício específico da sua função promocional, tem a missão institucional e permanente de zelar pela defesa da ordem jurídica trabalhista e dos direitos ou interesses sociais e individuais indisponíveis dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros, cf. art. 127, caput. É nesse contexto que se situa a ação civil pública, que também passa a ser, a partir da Carta Democrática de 1988, uma garantia constitucional dos direitos humanos do trabalhador, brasileiro e estrangeiro, e um dos principais instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho para tornar realidade objetivos fundamentais da República, entre eles o de reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
Outras formas de discriminação, cf. art. 3º, terceira e quarta, no campo das relações de trabalho.